Boa tarde a todos. Julgo que já temos condições para dar início. Tivemos a fazer aqui um pequeno compasso de espera. Antes de mais, agradecer a presença. Sem a presença de todos, neste momento não cumpriu o objetivo dele. Temos aqui portanto, a direção representada por mim e pelo Rui Martins. O professor Carlos Cavaleiro está noutro evento e não conseguiu estar, portanto. E, para além disso, temos depois o professor Marco Reis, em representação do Departamento de Engenharia Química, a quem eu amavelmente lhe pedi para fazer também aqui uma intervenção para acolher este evento, que é do Centro de Investigação, mas que está a ser promovido no Departamento de Engenharia Química e, portanto, com a autorização do nosso diretor, que também faz parte do nosso centro, diga-se de passagem. Portanto, Marco, dava-te a palavra só para dizer qualquer coisa. Obrigado, Sra. Diretora. É claro que o SERES faz parte do departamento e o departamento tem como pilar o SERES. Portanto, isto é algo que é natural. Portanto, eu só estou mesmo aqui para primeiro, dar os parabéns ao SERES pela avaliação que teve e que de alguma forma reflete todo o trabalho. Todos os que estão aqui e hoje estamos aqui especialmente de alguma forma para relevar o trabalho das pessoas que estão a ter doutoramento, etc., que de alguma forma estão na base de tudo aquilo que passa aqui, mas o SERES é isso e todos os níveis de investigação que estão acima, mas começam de facto com o trabalho, com o suor, com as dores, dos alunos de doutoramento. Portanto, este dia é para vocês e o departamento, o mínimo que pode fazer é dar-vos as mínimas condições para vocês fazerem o vosso trabalho e a minha função como diretor é ser um facilitador, digamos, que vocês precisarem, que a gente pode, de alguma forma, disponibilizar, cá estamos. Portanto, o espaço é o mínimo, tudo o resto, vamos, são as limitações que nós podemos ter, mas faça isso, mas estarão, com certeza, garantidas. Portanto, em caso de problema, batem à porta do... À porta, enquanto lá estiver, com certeza. E que tenham todos um bom dia, claro. Ok. Obrigado, Marco. Não sei, Rui, se quer dizer algumas palavras. Só agradecer a presença de todos aqui neste evento, que é muito importante para o SERES, e agradecer agora publicamente, claro que foi um trabalho de todos, mas à doutora Maria da Quina, não é? porque é do fruto do trabalho da direção e de todos, naturalmente, que chegámos a este nível de excelência. E agradecer à equipa que organizou estes SERES Talks, porque é muito importante fazermos estes eventos envolvendo também os estudantes do Departamento de Engenharia Química, da licenciatura e do mestrado, para darmos a mostrar aquilo que nós fazemos aqui ao nível da investigação e que vocês possam seguir o caminho de ingressar no SERES como investigadores um dia destes. Um bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada. Pronto, a agenda. Eu vou fazer aqui uma pequena intervenção, aproveitando o facto de termos reunido em volta do evento que é Students Edition. Portanto, estamos a tentar... portanto, este evento já ia acontecer, já estava marcado, de resto, desde o início do ano. Deu-se a coincidência que, entretanto, soubemos o resultado da avaliação do nosso centro e, portanto, achámos que era um momento oportuno também para juntarmos as duas coisas, está bem? Então, neste sentido, eu pus-lhe um subtópico ao Students Edition, que é uma partilha de resultados. Que resultados? Resultados dos vossos estudos de investigação, que é isso que vamos ver, e as apresentações são só dos estudantes que estão a fazer doutoramento e os postas depois temos lá fora, portanto, é o resultado dos científicos e depois os outros resultados, é os resultados da nossa avaliação, portanto, estamos aqui a partilhar os bons resultados de ambas as partes. Pronto, nós fomos avaliados por um painel internacional. Já tínhamos sido avaliados no passado, isto agora é só um pequeno overview para quem não nos conhece, os que já nos conhecem, pronto, têm refrescado a memória. Portanto, o nosso centro foi estabelecido em 94, portanto, ainda se calhar não eram nascidos, a parte de vocês, é extraordinário. Portanto, nasceu primeiro o centro, depois nasceram vocês. Portanto, 94, a primeira avaliação foi em 96 e então fizemos a escadinha toda, está bem?
Portanto, fair, good, very good, excellent. E depois baixámos um bocadinho e agora, finalmente, no último período de avaliação, que estivemos a ser avaliados 18 a 23, chegámos novamente ao excelente, o que muito nos honra, está bem? Naturalmente, isto mostra-nos já o quê? Ter excelente não diz nada, a seguir é preciso manter, está bem? E estamos em 25, já estaremos a trabalhar para o próximo quadro de avaliação, porque quando vamos ser avaliados lá à frente, portanto, nós agora temos esta avaliação até 2029, portanto, são 5 anos, mas este período é o que vai ser avaliado no próximo período. Portanto, se acham que podemos cruzar os braços e festejar todos os dias, não, é ir ao trabalho, porque o tempo corre e já vamos em 25. Os resultados, de resto, eram para ter sido conhecidos em 2024, só que, pronto, são muitos centros a nível nacional, é a Fundação para a Ciência e Tecnologia que organiza todo este processo e, portanto, este processo leva sempre bastante tempo. Portanto, mesmo a parte da avaliação, tivemos vários momentos. Nós tivemos que preencher um formulário intensíssimo o ano passado, em abril. Depois fizemos uma entrevista remotamente, depois ainda tivemos a visita em outubro, mas de outubro até agora, pronto, sabíamos que havia centros que ainda não tinham sido visitados e, portanto, tudo isto leva o seu tempo e foi isto que esteve a acontecer. O painel, só para vos dizer, fomos avaliados, consideramos já séria, por um painel internacional, sobretudo da Europa, mas também dos Estados Unidos, que visita, neste caso, portanto, cada painel avalia, no nosso caso, éramos 7 centros de investigação na área de engenharia química e, portanto, eles têm que processar toda aquela informação, fazer as perguntas, inclusivamente, e agradeço-vos por isso, houve muitos estudantes de doutoramento que na altura também tiveram contacto com o painel, porque eles na altura também querem entrevistar os estudantes de doutoramento. Portanto, já nessa altura, os estudantes são sempre uma parte fundamental em tudo isto, está bem? Pronto, o resultado não podia ser melhor em termos de classificação, portanto, neste momento, então, estamos no máximo. Temos um budget atribuído, ele estará para ser homologado em breve, para um período de 5 anos e, portanto, cabe-nos a nós agora gerir de forma tão cuidadosa e tão profícua todo este budget que não deixa de ser dinheiro público, está bem? Portanto, não é um dinheiro para nós em particular. Pronto, ok, fizemos as t-shirts e já está, porque este dinheiro é nitidamente a favor da ciência, ok? Portanto, é para isso que nós somos financiados. Portanto, chegámos aqui ao excelente, que muito nos honra a todos. O Rui diz já não sei o quê, a diretora não é a diretora, este resultado é da team, é a team que vai na candidatura. Todos os mesmos comentários que os avaliadores nos fizeram e eles estão públicos, eu próprio ainda não os mandei, mas se forem ao site da Fundação, portanto, aquilo que os nossos avaliadores nos escrevem é domínio público, portanto, qualquer pessoa pode ler, e são mencionadas lá coisas muito específicas, inclusivamente, relativamente aos estudantes de doutoramento, etc, etc, está bem? Portanto, este resultado não é de todo individual, é de uma equipa, e a equipa somos todos, e, portanto, este resultado é de todos, é assim que eu entendo naturalmente. Só para vos chamar a atenção, o que é que nós tivemos que andar a mostrar aos avaliadores? Portanto, o período que estava em avaliação era 18 a 23 e nós tínhamos aqui uns quantos indicadores que, de facto, conseguimos melhorar, outra vez, com o esforço de todos, designadamente a nível do número de publicações, que de 18 a 23 aumentámos em 71%, o número total de artigos neste período também veio sempre aumentar de ano para ano, a qualidade das publicações veio sempre aumentar, mas eu hoje não podia deixar de partilhar o resultado que vem mesmo aqui para este evento, que tem a ver com os estudantes de doutoramento, que era um ponto fraco que nós tínhamos na última avaliação, está bem? Portanto, daí eu ser muito sensível ao papel que os estudantes de doutoramento, e por isso é que já o ano passado começámos com este evento dedicado aos estudantes de doutoramento, em que nós fizemos um percurso muito significativo em termos de número de estudantes de doutoramento, que aumentou 146%, sendo que o número, estas barrinhas azuis, é o número de investigadores integrados, portanto, há 3 categorias de membros na nossa team, só para vos explicar, portanto,
ou somos, portanto, investigadores integrados, os velhos, os estudantes de doutoramento, são as barrinhas a laranja, e depois temos os colaboradores, que são pessoas que já estiveram connosco e estão na indústria, e ex-colaboradores nossos também fazem parte da TIM, mas que não contam para o financiamento, está bem? Agora, os estudantes de doutoramento, que são a generalidade de vocês, foi um aspecto que nós melhoramos muito, e isso foi bastante bem avaliado na nossa avaliação. Portanto, isto só para vos dizer que tiveram um papel muito significativo no resultado final obtido. Tudo isto surge, e nós tivemos que dizer na candidatura, pronto, que temos tido, felizmente, muitos projetos de investigação ativos, é isso que nos permite depois fazer teses de doutoramento, teses de mestrado, ter investigadores a trabalhar connosco. Cito aqui alguns só porque foram os que foram mencionados na candidatura. Entretanto, temos tido alguns projetos europeus de grande dimensão, que também muito nos orgulha, e que muitos destes projetos podem ir acolhendo, tanto outra vez, trabalhos de mestrado, doutoramento, etc. Portanto, os resultados depois vêm muito por conta do financiamento que é possível angariar, das conexões que surgem nestes projetos. Há aqui projetos, por exemplo, aqui os do PRR, que são as agendas, por exemplo, este envolve quase o departamento todo e temos não sei quantas pessoas a trabalhar, mas todos os outros, alguns com mais ou menos representação do departamento, têm uma equipa enorme e, portanto, é por conta dos projetos que depois conseguimos manter a dinâmica forte do departamento. Para além disso, a nossa conexão com as empresas, não vos vou mencionar nenhuma em particular, mas há muitos projetos que são nitidamente em colaboração com as empresas. Portanto, no âmbito da investigação é uma das áreas em que nós podemos nitidamente prestar um serviço à sociedade e ajudar empresas a resolver problemas e a desenvolver processos e novas tecnologias, etc. E, portanto, o departamento colabora com um número muito significativo de empresas. Mencionar também um aspecto que foi bastante valorizado na nossa avaliação, as spin-offs que o departamento tem, portanto, empresas criadas por pessoas que se fazem os seus estudos aqui no departamento e que de repente já estão a criar empresas com base científica ou tecnológica e, portanto, neste momento já temos aqui um conjunto de spin-offs que foi muito positivamente avaliado. Portanto, se tiverem ideias brilhantes, força a criar spin-offs e a pôr o conhecimento a favor da sociedade. Agora, o futuro, pronto, agora chegámos ao excelente e agora vamos ao trabalho, está bem? Portanto, neste momento, o nosso centro tem um plano estratégico que muito ajudou a candidatura, eu não canso de dizer isto, que está disponível na nossa página, em que estão, portanto, lá os vetores que nós queremos trabalhar para o futuro, está bem? E, portanto, qualquer pessoa queira saber o que é que nós projetamos para o futuro, o nosso plano estratégico que fizemos até 2028 já nem nos cobre o período todo, portanto, até ao fim vamos ter que fazer outro plano estratégico, não é? Temos uma missão bem definida, a estrutura, claro que para os integrados já toda a gente a conhece, mas para os estudantes de doutoramento, até porque temos alguns estudantes de doutoramento que não estão aqui em permanência na nossa casa e portanto, quis dar um overview só para ficarem com uma ideia da estrutura e, para além disso, tentámos integrar, e vejo aqui algumas caras, estudantes ainda que estão na licenciatura e no mestrado para começarem a perceber o que é isto da investigação, está bem? Portanto, esta TIM que está aqui foi a que foi inscrita na nossa avaliação, portanto, nós fomos com 218 pessoas, mas só 53 membros integrados, e por conta destes é que nós recebemos o financiamento base. Mas a estrutura que nós temos pensada, portanto, nós estamos organizados em 3 grupos, portanto, todos os estudantes que estão a fazer doutoramento connosco devem estar integrados num dos grupos, espero que toda a gente saiba ao grupo a que pertence. Estes grupos têm coordenadores, já vos vou mostrar as caras, no caso de alguém não saber, e depois os grupos trabalham em 4 linhas temáticas que estão aqui também identificadas. Portanto, no final nós conseguimos materializar isto, até para colocar na página, nos panfletos, etc. Portanto, a nossa estrutura quer dizer é isto. Portanto, cada um de nós está integrado num dos 3 grupos. Os grupos só pertencemos a um grupo, cada um de nós, portanto, membros integrados e estudantes de doutoramento, mas depois podemos trabalhar em várias linhas temáticas, está bem? Mais numas, mais noutras, mas depois pedimos a que cada pessoa escolhesse no máximo 2 linhas temáticas, só para não termos máxima dispersão. A nossa apresentação dos estudantes de doutoramento foi distribuída pelas 4 linhas temáticas, está bem? Portanto, até o 1
2, 3 e 4, que estão aqui identificadas. Portanto, vamos ter uma apresentação representativa de cada uma destas linhas temáticas. Os grupos têm coordenadores, ok? Portanto, o grupo 1, a professora Luísa, 2, o professor Marco e o 3, o professor Jorge Pereira. As linhas temáticas têm coordenadores, portanto, e que eu hoje chamei para apresentar estes estudantes de doutoramento. Portanto, temos o professor Bernardo como coordenador de linha temática 1, a Carla como coordenadora de linha temática 2, o João linha temática 3 e a Mara linha temática 4. A Mara, infelizmente, não pode estar, nem a subcoordenadora também não pode estar e, portanto, vai ser a Elisa que vai fazer este papel para apresentar o estudante da 4ª linha temática. Pronto, estas linhas temáticas, para além de tudo que está descrito em cada uma delas, depois identificamos aqui alguns tópicos que nós temos de trabalhar com mais intensidade, designadamente a indústria digital, a área da biotecnologia, energia, descarbonização e o conceito do One Health, que é uma só saúde, muito trabalhado com alguns dos membros que estão aqui no DEC, mas também porque temos um grupo da farmácia, também, não sei se toda a gente sabe, mas temos alguns investigadores da Faculdade de Farmácia. Na verdade, eu mantive este slide só para vos dizer que, portanto, o centro tem, sobretudo, investigadores da Universidade de Coimbra, apesar de ainda termos também fora da universidade, mas de forma muito pouco significativa. Dentro da Universidade de Coimbra, sobretudo na Faculdade de Ciências, na Faculdade de Farmácia, as percentagens são estas que aqui estão. Portanto, a Faculdade de Farmácia ainda representa 18% dos investigadores integrados no centro. Portanto, ainda é um grupo significativo que muitas vezes não é visível aqui assim no departamento, está bem? O nosso centro, em termos de organização, e agora estou a falar mais para os alunos que estão na licenciatura e no mestrado, ele está espalhado pelo departamento. Respondemos todos ao professor Marco, que é o diretor, também que nos acolhe, mas designadamente no piso -2 e no piso -3, onde estão os laboratórios. Nem todos os laboratórios pertencem ao nosso centro, também só para vos deixar esta nota. Designadamente aqui temos assinalados onde é que estão distribuídos os grupos, nos quais cada um pertence. E nitidamente temos aqui áreas que estão a cinza, quer dizer que não pertencem ao nosso centro, que estão no outro centro, designadamente em particular, o outro centro que não é o CERS, é o SEMPRE, que está, em termos de infraestruturas, mais sediado no Departamento de Engenharia Mecânica, está bem? Ou seja, isto quer dizer que nós somos de Engenharia Química, mas se fizermos investigação conexa com outro centro de investigação da Universidade de Coimbra, cada um de nós pode pertencer a outro centro, se assim desejar. Final remarks. Esta é a equipa da direção do centro e é por aqui eu aproveito para falar nisto, porque um dos pontos que os avaliadores muito insistiram, que nós não percebemos mas eles insistiram várias vezes nisto, e no relatório voltámos a escrever isto, que é como é que o centro gera conflitos entre estudantes de doutoramento e os seus orientadores. E perguntaram isto a nós, perguntaram isso aos alunos, e ainda foram no fim escrever que o centro tinha que ter medidas concretas para resolver conflitos. Está bem? Nós, na altura, respondemos, mas eles querem que a gente diga qualquer coisa, se calhar, por escrita, e mais acima de tudo que essa forma de atuar seja comunicável, se calhar, às pessoas. Se calhar, está bem? Então, portanto, a equipa de direção, estou eu, o professor Rui e o professor Carlos Cabeleiro, que é então colega da farmácia, os coordenadores do grupo já apresentei as linhas temáticas e depois os estudantes de doutoramento têm 2 representantes, está bem? Não sei se toda a gente sabe, mas neste caso eu, João Lixo e o Paulo Rocha são os representantes dos estudantes. Portanto, como é que eu sugeria, só para que fique claro quais são as nossas linhas de orientação nesta lógica, se houver algum conflito, que eu sou sincera, até hoje isso não aconteceu, não quer dizer que não esteja a acontecer, eventualmente nós não saibamos, ou que possa vir a acontecer no futuro. Portanto, é isto que se trata. Portanto, se houver algum conflito orientador orientando, naturalmente, as pessoas devem tentar resolver nessa esfera. Não sendo possível, eu acho que o degrau a seguir é vir ter com a estrutura do centro, designadamente a direção, para ver se nós podemos funcionar em algum papel de mediação para o problema não extravasar logo para fora
do centro e do departamento, e se isso depois não for possível, a própria universidade tem gabinetes técnicos que podem depois tentar ajudar de alguma forma a sair de alguma situação de maior gravidade, que nós obviamente esperamos que não aconteça. Para finalizar, o que é que eu tinha para dizer, principalmente aos estudantes que estão a fazer doutoramento ou que estão em projetos de investigação? Pronto, é preciso conduzir investigação de excelência para se atingirem os resultados, sem dúvida. Isso passa muito por fazer publicações. Eu outro dia havia escrito alguns e eu subscrevo isso. Portanto, a investigação, se fizer e não for nunca publicada, é como se não tivesse existido. Naturalmente que devemos ter o cuidado de fazer uma investigação aprofundada, robusta, etc. Mas, a determinada altura, se nesta cadeia não chegar à publicação e se esgotar, entretanto, ela é como se não tivesse existido. Portanto, serve para o crescimento da pessoa, mas não disponibilizamos à sociedade. Portanto, fazer investigação de excelência e depois culminar com a publicação é o que pretendo, está bem? Portanto, mesmo os avaliadores, eles dizem que não nos devemos basear só em indicadores, mas depois, no fim, os indicadores são sempre números e, portanto, os números são irrefutáveis. Se nós tivermos outputs científicos muito relevantes, isso tem que valer qualquer coisa, está bem? Mesmo que eles avaliem outros aspectos. Uma atividade que, felizmente, também tem corrido bastante bem e que eu queria aqui destacar é as atividades de divulgação de ciência. Sempre que há momentos em que nós pedimos aos estudantes o documento para nos ajudarem a participar em feiras tecnológicas, noites de investigadores e afins, de um modo geral, os estudantes do departamento têm respondido bastante bem. Já houve até, portanto, por exemplo, a Noite dos Investigadores, acontece todos os anos já em setembro. Houve até um ano que o SERS era o centro que tinha mais investigadores lá representados, ou seja, as pessoas entendem que é importante ir para a rua, digamos assim, e comunicar a ciência. E é algo, vou-vos dizer, às vezes nós dizemos, mas que chatice, isso não serve para nada. Não, os avaliadores olham essas questões da divulgação de ciência, está bem? Portanto, é um dos parâmetros avaliados na candidatura, é ver iniciativas de outreach e mesmo nos vossos currículos, sempre que vão, eu sugiro porem esse indicador nos vossos currículos, porque é uma forma de dizer, ok, eu não só faço ciência, como eu tento divulgar à sociedade. Pronto, e para finalizar, pedia-vos para entrarmos dentro do espírito da missão do SERS. Nós hoje tivemos a ousadia de fazer uma t-shirt e um limozinho. Se calhar quem olha assim, mas o que é isto? Isto vinha do nosso processo doloroso ao fazermos a candidatura, que nós dizemos, chegámos a excelente, vamos fazer aqui qualquer coisa assim em casa. Maria, um bocado pirosa, não interessa, foi um processo, eu vou culminar aqui, mas deixo aqui esta nota. A t-shirt vem mesmo a calhar, porque o departamento, não sei se é nos outros departamentos também acontece, de repente arranjou-se um protocolo entre as diversas faculdades, ou Faculdade de Ciências, pelo menos, não sei se na Faculdade de Farmácia também fizeram isso com a Faculdade de Desporto, e vem por semana uma pessoa dar-nos aqui um stretching ali embaixo para esticar articulações que estão mal trabalhadas, está bem? São 10 minutinhos, as pessoas na altura dizem, não tenho t-shirt, agora já tenho, se quiserem usar a t-shirt e ir lá esticar, não custa nada, eu já participei 2 vezes, às vezes ele não consegue, mas são 10 minutos. Eu por exemplo, quem fuma e quase um tempo equivalente a fumar um cigarro e tomar um café, é uma vez por semana e, portanto, é aberto, é aqui no 15-2, porque obviamente também se não houver boa forma física, a cabeça também não está lá, e portanto a t-shirt agora, se não servir para mais nada que sirva para esse propósito, já era bastante bom. Finalmente, o nosso programa, pronto, ele foi divulgado, portanto vamos ter agora 4 comunicações, uma por cada linha temática. Depois segue-se uma sessão de postas, portanto, os estudantes, os investigadores, atenção, não temos aqui só estudantes de doutoramento, porque os estudantes estão no mestrado, alguns deles também estimulamos a envolverem-se já neste tipo de atividades, está bem? E mesmo na licenciatura, ok, ainda não estão envolvidos em atividades de investigação, mas tentamos já que começassem a perceber como é que tudo isto funciona. E, portanto, eu, por acaso não tenho aqui o papel, acho que tínhamos 90, quase 100 pessoas inscritas no evento, e tínhamos 44 postas, acho eu.
Era isso, São Paulo? 42 pósteres, está bem? Que estão lá fora e depois no final das apresentações orais pedia-vos para darmos uma listinha de olhos para interacionar com as pessoas que terão o trabalho de fazer esses pósteres e depois no final resolvemos fazer um sunset, que a minha altura podia ser um rain set, não sei, acho que pronto, assim ela dela, com uma nuance que a minha altura disse, as pessoas vão achar isto muito mal, mas é com participação dos 2 euros, agradeço a toda a gente o deverá ter feito, foi para envolver o NEDEC nestas atividades. Foi de propósito, está bem? Portanto, o departamento adquiriu os bens que nós vamos consumir e o NEDEC, para os trazer para dentro da investigação, vai-nos ajudar a fazer as bifanas e etc. lá fora, que eu espero que possamos ter um elemento descontraído e, portanto, a forma que nós temos de dar a contrapartida ao NEDEC é por estes 2 euros, está bem? Portanto, todo esse dinheiro dos 2 euros é para as atividades do NEDEC e só isso, está bem? Portanto, o resto foi pago pelo SES. Portanto, eu espero que desfrutem do sunset, onde, obviamente, num determinado momento, mais lá para as 5h30, coisa assim, há de haver um champanhe para brindar-nos ao sucesso do centro e ao vosso sucesso, porque a mensagem é esta, quer dizer, o centro de investigação, não tenho dúvidas nenhumas, é time. Eu estou aqui de passagem, nós logo, lá no final deste ano já vamos começar a fazer eleições, certo? E, portanto, segue-se outra direção, portanto, nós estamos de passagem. E o centro é time. Portanto, a time somos os mais velhos e são os investigadores mais jovens que são vocês e, portanto, eu vos agradeço por coração por terem se envolvido nesta iniciativa, porque sem vocês isto não atingiu o objetivo, está bem? Muito obrigada e, portanto, chamava o portador da minha parte para apresentar o seu estudante e assim sucessivamente, está bem? Obrigada a todos. E vai-nos falar sobre a otimização da rede de água, julgo que na refinaria de Sines. Quando eu puder começar. Posso? Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Eu venho fazer uma apresentação, espero eu, esclarecedora, mas curta, sobre o meu trabalho de doutoramento. O professor Bernardo já apresentou a minha orientação, que é o professor Nuno Oliveira, e a coorientação do professor Henrique Matos, mas também há uma pessoa que eu quero salientar, que é o Dr. Hugo Carabineiro, que é o meu supervisor industrial no tempo que eu estive na GAL. E esta apresentação tem o propósito de demonstrar a aplicabilidade destas estratégias no âmbito das redes de água. Portanto, eu tinha aqui toda uma apresentação escalada para mais minutos do que aqueles que na realidade quero apresentar. Portanto, eu vou fazer aqui uma espécie de um abstract de algumas partes e não as mencionar de forma muito exaustiva. Portanto, a nível da introdução, eu quero começar por dizer que os recursos de água, os recursos hídricos, são aparentemente abundantes na superfície da Terra, nomeadamente uma grande parte do globo terrestre está coberta por água, mas apesar dessa abundância, a quantidade de água fresca acessível que nós temos é apenas uma fração muito curta. Ou seja, estamos as contas não chega a 1% da água que é disponível. Além disso, nós também, a fazer pressão nessa disponibilidade, temos situações de stress aquático, stress hídrico, nomeadamente relacionados com a sobrepopulação, a sobreutilização e a utilização desregulada e, desorganizada, e também relacionados com os próprios eventos de alterações climáticas e de pressões ambientais sobre os recursos. Podemos ver também que as redes de água e a utilização de água na indústria é um panorama bastante importante, porque para certas secções do globo terrestre, nomeadamente para os países mais industrializados, a indústria conta com a maior parte da utilização, com a maior parte da pegada hídrica. Vemos aqui uma distribuição dos recursos do consumo e
a captação de água para os diferentes setores da sociedade na União Europeia e nós vemos que nós temos para diferentes anos, eu creio que cada uma destas barras, uma para 2015, ou para 2017, 2019 e 2021, nós temos que existe uma grande preponderância da parte da indústria na utilização destes recursos. Além do mais, associado a esta problemática, nós temos que as indústrias conseguem apenas operar se houver água disponível, ou seja, a operabilidade é uma função da disponibilidade de água aqui existente e também nós temos gastos, ou seja, temos um indicador económico associado à utilização destes recursos, nomeadamente custa-nos a utilizar água, temos de captar e temos de pagar muitas vezes o custo externo da água e custa-nos a emitir porque as emissões de efluente também têm um custo associado, bem como o seu tratamento. Portanto, de forma a podermos efetivamente reduzir a pegada e estes custos ou outro tipo de objetivos, nós temos um caminho que, apesar de explorado na literatura, é pouco aplicado a nível industrial, ou dizer quase nada aplicado a nível industrial, que é a otimização estrutural de redes integradas de água e de efluentes. Na prática, e falando muito rapidamente sobre o que isto é manipulamos a estrutura da rede de forma a, respeitando os condicionantes de cada utilizador de água e cada unidade de tratamento e depois da emissão final, nós manipulamos esta estrutura de forma a conseguirmos minimizar uma função objetiva, seja ela económica, seja ela ambiental, e portanto, esta abordagem permite uma intervenção macroscópica, ou seja, quando eu digo macroscópica não é tão focada numa unidade em si, mas como vamos olhar para a rede toda, permite-nos esta visão mais alargada sobre o problema e também, como eu disse há pouco, o que acontece é uma manipulação da topologia da rede de forma a assegurar que as restrições do problema são cumpridas. Portanto, este trabalho é aplicado à refinaria de Sines da Galp Energia. A refinaria de Sines é a única refinaria neste momento a operar em Portugal. Entretanto, fechou-se a de Matosinhos e, portanto, neste momento é a única refinaria de território nacional. É uma das refinarias mais complexas da Península Ibérica. Tem um índice de complexidade Nielsen razoavelmente elevado. E o caso de estudo que foi utilizado para este trabalho partiu de um trabalho de campo bastante exaustivo, conduzido por mim na dita refinaria. E, portanto, nós temos aqui a refinaria composta por 4 fábricas, mais o tratamento de efluentes. Temos a fábrica de utilidades e depois temos as 3 fábricas de processamento de crudo e produtos intermédios. E, portanto, durante a minha permanência na refinaria, eu tive de levantar toda a rede pré-existente e de forma a poder depois otimizar este cenário. Nós temos aqui, de uma forma assim resumida, aquilo que foi encontrado na refinaria de Sines e que eu chamei o cenário pré-existente. Nós temos uma fonte de água fresca, temos 23 unidades de processo, 6 unidades de tratamento, temos 2 efluentes, um deles é um efluente que eu designei especial porque tem custos associados de acordo com a concentração de espécies que são emitidas de acordo com um classe de tarifas. E temos 6 contamentos, 5 dos quais estão incluídos nas ditas classes de tarifas. Temos um custo horário de mais ou menos 730 euros por hora e temos uma pegada de água de cerca de 0,42 toneladas de água por metro cúbico de petróleo processado, sendo que, comparado com os cenários que nós vemos na literatura para outras refinarias a nível europeu e nível global, já há uma pegada de água bastante reduzida. A pegada de água disto está mais ou menos entre 1 e 1,5 toneladas de água por metro cúbico de crudo e, portanto, a refinaria da Galp já consegue fazer já consegue minimizar um bocadinho a pegada relativamente àquilo que é o estado da indústria a nível internacional. Também tem 35 ligações estruturais. Isto é importante, as ligações estruturais, já irei introduzir o porquê de ser importante mais à frente, mas pronto. Isto é o panorama que nós temos da refinaria atual e é o panorama que eu me predispus a otimizar, a estudar a otimização e estudar um possível cenário que fosse mais atrativo.
A otimização estrutural de redes de água, eu vou falar disto muito rapidamente por restrições horárias, mas temporais, mas a otimização de redes de água basicamente é uma superestrutura que nós queremos manipular e é com base num modelo matemático, no meu caso foi modelado como um MNLP, tem uma função objetiva e tem restrições de igualdade e desigualdade, e que é um modelo que tem não só variáveis contínuas, mas variáveis também inteiras e é um modelo não linear. O que se pretendeu com este trabalho foi a minimização de uma função objetivo, que está nesse modelo também incorporada, e que pode ser não só os custos associados à rede de água, a pegada de água também associada à estrutura, ou a complexidade da rede. Eu ter falado um bocadinho das 35 ligações, porque a complexidade da rede nós acabamos por exprimir isso pelo número de ligações que a estrutura tem. Como critério, único critério que foi a primeira abordagem efetuada, foi reduzir apenas os custos horários da rede de água da refinaria de Sines e que resultou num modelo com estas características. Nós tivemos um resultado da otimização em que conseguimos ter uns resultados no papel em que nós reduzimos os custos cerca de 17%, reduzimos também simultaneamente a pegada de água em 5,3%, mas no entanto aumentamos o número de ligações, ou seja, a complexidade da rede, em 22%. Temos aqui as diferentes secções da rede onde a otimização fez o seu impacto e conseguiu reduzir, portanto, a pegada discriminada para cada uma delas. No entanto, nós quando olhamos para estes resultados, começamos a verificar um problema, que era a degenerescência da rede. A degenerescência da rede, existe um conceito matemático para isto, mas não é o mesmo que é utilizado na parte topológica, na caracterização topológica das redes. Portanto, a degenerescência da rede é quando existem soluções múltiplas em que o valor da função objetiva, o resultado da função objetiva é idêntico para as diferentes soluções, apesar das soluções serem diferentes. Podemos ter também um cenário de quase degenerescência em que temos soluções, é o mesmo, mas com soluções muito, muito aproximadas. Portanto, esta degenerescência pode acontecer a nível das variáveis contínuas, ou seja, por exemplo, os caudais, nós podemos ter redes com um resultado, uma performance diferente, mas uma performance igual, mas com caudais associados diferentes, ou podemos ter redes com uma estrutura mesmo topológica diferente, mas com uma solução muito aproximada ou idêntica. E, portanto, nós para caracterizar a parte topológica usando resulta das variáveis inteiras, nós temos uma estratégia que é através dos integer domain cuts. Basicamente o que nos fazem caracterizam para cada solução diferente, funciona iterativamente, ou seja, para cada uma das iterações ele proíbe-nos de repetir soluções que já encontraram a nível de estrutura da rede e que foram aplicadas aos problemas de redes de águas, primeiramente por estes autores, que é o Faria e o Bagajewicz, mas também por uma publicação associada ao meu doutoramento em 2024. Portanto, desculpa, diga. Tenho que terminar dentro de 1 minuto. Ok, certo. 2 minutos. Pronto. Obrigado. Falando aqui da degenerescência da rede, nós tivemos estes resultados e, portanto, o que nós vimos foi, ok, isto é intensamente degenerado, portanto, nós temos de arranjar uma forma de conseguir resolver isto. E a forma que nós utilizamos foi a otimização multi-objetivo, em que nos permite, de uma forma relevante, arranjar soluções diferentes, mas que sejam significativamente diferentes umas das outras, soluções múltiplas que nos permitam estudar o problema relevantemente. E nesse sentido, nós conseguimos, portanto, estas soluções, ou seja, conseguimos uma frente de Pareto tridimensional com base em 3 funções objetivos, uma relativamente aos custos da rede, outra aos custos à pegada de água fresca e outra às ligações da rede, à parte da complexidade da rede, e nós conseguimos um mecanismo que
olhasse para as três em simultâneo e nos permitisse arranjar soluções relevantes em função das três funções objetivas. Por fim, eu tenho também, ou seja, é naquelas soluções que depois que é tomada a decisão de qual é a estrutura a adotar. No entanto, nós também encontramos algo interessante, que foi quando nós olhamos para as soluções multi-objetivo, nós vemos situações em que o declive das curvas de parede é praticamente constante. E este declive significa uma coisa, significa que temos uma região interessante de trade-off em que nós temos um decréscimo grande de uma função objetivo, um decréscimo avultado de uma função objetivo, em função de um pequeno aumento da outra. Portanto, acaba por ser uma zona de trade-off interessante. E nós identificamos aqui, como está aqui no quadradinho cinzento, foi a zona que nós identificamos, em que nos permite fazer essa maior digamos, gestão. E, portanto, surge aqui a ideia de fazermos redes flexíveis com base na combinação das estruturas que estão dentro deste quadradinho cinzento e que, por exemplo, são capazes de responder a diferentes restrições e diferentes necessidades sazonais, nomeadamente, por exemplo, no verão, visto o maior consumo de água, podemos operar numa zona em que conseguimos reduzir o consumo de água, e no inverno, quando há mais água disponível, podemos, por exemplo, operar numa zona em que temos uma maior poupança económica. E com isto eu termino a minha apresentação. Espero que tenha sido esclarecedora e espero que tenha dado para perceber que é possível aplicar estas estratégias a redes de água industriais com largo número de opções e com largo número de contaminantes, e que a otimização multicritério é uma estratégia relevante para resolver estes problemas, nomeadamente no campo dos problemas de degenerescência e também dos bottlenecks de tomada de decisão. Portanto, deixo aqui as referências e estou disponível para as vossas questões agora. Bem, eu coloco uma. Ponha aí o slide 6, por favor. Essa notável redução de 7%, se não me engano, no horário, Foi? ainda que seja no papel, tem os custos de investimento, porque a rede que está a Não tem. São custos operatórios. São custos operatórios. Ou seja, esta rede, como tem um aumento das ligações estruturais, o que vamos ter é custos de investimento e também de operação associados a este aumento. Ou seja, vamos ter custos com as tubagens, com as bombas e, portanto, isso são custos que não estão contemplados neste modelo. Estão, de certa forma, noutra parte da minha tese de doutoramento, mas neste modelo não estão. Neste modelo nós só olhamos para os custos operacionais da rede a nível de nodos, ou seja, a nível de consumo de água fresca, tratamento e de emissão. Espero que tenha esclarecido. Muito bem, então, agradecer mais uma vez ao Francisco. Na linha temática 2, os renováveis e energia, então teremos a apresentação do Paulo Costa, orientado pelo professor Paulo, a professora Lídia Guimarães e também pela doutora Paula Quisco, Pensões e Economia, cujo tese se foca, se bem entendido, no desenvolvimento de experimentos inovadores para a aplicação em papel para que ele apresente propriedades semelhantes às do plástico convencional. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Como já referido, o meu nome é Paulo Rocha e hoje vim apresentar, de uma forma geral, o que é o meu projeto de doutoramento, que é feito em parceria entre o CERS, o Instituto Raiz e a Navigator Company. Começando pela definição do problema. Quando pensamos na indústria das embalagens, a indústria da embalagem é, sem dúvida, um pilar daquilo que é o Modern Supply Chain a nível global, uma vez que dá suporte a diversos tipos de indústrias.
para termos uma noção daquilo do quão relevante é esta indústria, em 2023 ela foi cotada como valendo cerca de 1 bilhão de euros e prevê-se que o crescimento seja ainda mais acentuado nos próximos anos. Este crescimento é suportado por indústrias de alto requisito, como é o caso da indústria alimentar e da indústria farmacêutica, e como são indústrias com requisitos variáveis, o tipo de materiais que são utilizados normalmente também variam consoante a aplicação final. No entanto, na indústria das embalagens, aquilo que mais facilmente identificamos é o plástico, uma vez que é o mais utilizado. O plástico é muito preferido pela indústria da embalagem, uma vez que é um material leve, fácil de processar e tem excelentes propriedades barreiras e mecânicas. No entanto, ao longo dos últimos anos, o uso excessivo do plástico associado às suas desvantagens, como a baixa reciclabilidade e a dependência em recursos fósseis, fez com que ele se tornasse uma problemática a nível ambiental e, por isso, começaram a surgir urgências em determinar uma solução mais sustentável. Dentro das alternativas exploradas, materiais de embalagem à base de celulose, como o papel, é sem dúvida uma das alternativas mais promissoras, porque tem vantagens contrárias àquelas que o plástico oferece, uma vez que são produtos biodegradáveis, relativamente mais fáceis de reciclar e podem ser obtidos de forma sustentável. Este súbito interesse no papel é especialmente importante para países como Portugal, uma vez que temos uma indústria papeleira muito bem definida. No entanto, não posso deixar de referir que o papel está ainda longe de ser um substituto viável para o plástico, essencialmente devido a falhas no que diz respeito às propriedades barreira. Mas então, o que é isto das propriedades barreira? As propriedades barreira caracterizam-se como a capacidade que um material de embalagem tem de impedir o transporte de permeantes entre o interior e o exterior da embalagem. Aqui, por permeantes, entendemos qualquer composto que possa provocar o deterioramento da qualidade do produto ou da sua segurança, ou até encurtar o seu período de vida útil. No caso da indústria das embalagens, os 4 permeantes que são tidos como mais em conta são, sem dúvida, a água, óleos ou gorduras, vapor de água e gases, porque são aqueles que mais facilmente podem deteriorar a maior parte dos produtos disponíveis. Obviamente, a indústria papeleira, sendo uma indústria já bem estabelecida, tem definidas estratégias para mitigar este tipo de problemas, através de soluções de revestimento, associadas a materiais também de origem fóssil, como é o caso do polietileno ou dos PFAS. Verdade que este tipo de combinações permite obter performance barreira muito mais elevadas, no entanto, há um trade-off claro entre performance e sustentabilidade, porque aumentando a performance dos materiais de celulose desta forma, estamos a diminuir estamos a deteriorar a sua biodegradabilidade e a dificultar a sua reciclagem. Por isso, chega agora aquilo que é o paradigma atual das embalagens de celulose, que é, se não podemos confiar nos recursos fósseis para melhorar as propriedades de barreira, que outras alternativas sustentáveis temos nós como opção? Esta pergunta tem vindo a ser explorada na literatura científica e, para ajudar a perceber a resposta para a qual este doutoramento se vai focar, cria uma matriz de sobreposição que explora todas as combinações possíveis dentro destas 4 barreiras definidas. Esta matriz serve para avaliarmos a performance de 3 tipos de materiais, consoante a eficácia da sua barreira. Inicialmente, como o objetivo é a sustentabilidade, pensámos na aplicação de biopolímeros, desde polissacarídeos a proteínas e ceras, e fomos avaliar a sua performance dentro da matriz. Estes biopolímeros já são utilizados para revestimentos, uma vez que têm capacidades de formar filmes homogéneos e uniformes, têm por si só propriedades barreiras inerentes e, para além disso, são relativamente fáceis de modificar e de fazer ajuste de performance. O que se verifica da matriz é que os biopolímeros estão maioritariamente bem distribuídos, no entanto, há um déficit claro naquilo que são as combinações mais avançadas, de 3 a 4 barreiras. O que se verifica na literatura é que estes biopolímeros são maioritariamente satisfatórios para barreiras a água e óleos e gorduras. Tentando encontrar soluções para as restantes barreiras, vapor de água e gases, focámos-nos então em nanomateriais.
mais especificamente nanomateriais à base de celulose, uma celulose nanofibrilada, e cargas minerais, como é o caso da montemorilonite. Este tipo de materiais, devido ao seu tamanho pequeno, são capazes de criar caminhos tortuosos que impedem o transporte de premiantes, conferindo assim aos materiais, maioritariamente, barreiras a vapor de água e gases. Neste momento da avaliação da literatura científica, podemos já concluir que estes dois tipos de materiais têm propriedades complementares e, por isso, podemos afunilar ainda mais para um novo tipo de material que chamamos bionanocompósitos, que são estruturas complexas feitas através da junção de biopolímeros e nanomateriais. Este tipo de materiais é relativamente recente na literatura e está a ser explorado maioritariamente a nível laboratorial. No entanto, através da sua posição na nossa matriz de decisão, podemos já concluir que eles são materiais bastante promissores no que diz respeito ao cumprimento das nossas barreiras necessárias. Por isso, com base nesses pressupostos discutidos até agora, chegamos àquele que é o objetivo principal deste projeto de doutoramento, que é desenvolver uma solução à base de bionanocompósitos que seja simultaneamente sustentável, multifuncional, escalável e capaz de conferir propriedades de barreira ao papel. Neste caso, o nosso objetivo principal é utilizar este tipo de papel para a indústria alimentar, uma vez que é das indústrias que mais precisa com urgência de substitutos para o plástico. Como a indústria alimentar é uma indústria bastante complexa e cujos requisitos dependem muito da aplicação final, selecionamos 3 casos de estudos específicos que nos permitem combinações interessantes entre as 4 barreiras que foram selecionadas. Neste caso, pretendemos desenvolver soluções para embalagens de produtos secos, produtos frescos e serviços os chamados food service, que são os takeaway. Cada um destes casos de estudos será desenvolvido ao longo dos próximos 4 anos numa metodologia dividida em 4 fases. Numa primeira fase será o desenvolvimento da formulação, onde se fará a seleção e o screening das matérias-primas consoante o objetivo final do caso de estudo. Após preparar a formulação, serão então feitos estudos laboratoriais de aplicação através da repetidora de barra, onde serão testadas as condições de aplicação, desde velocidade de aplicação, condições de secagem, etc. E depois, posteriormente a ter os protótipos laboratoriais, será feita uma caracterização dos mesmos de forma intensiva. No que diz respeito às propriedades da formulação, que são importantes, são condicionantes importantes da aplicação, mas também às propriedades papeleiras e propriedades de barreira. Chegando à terceira fase, caso se verifique que os protótipos têm potencial de aplicação, será então iniciada a quarta fase, esta desenvolvida no Instituto Raiz, em que o objetivo é fazer o scale-up das formulações desenvolvidas, criando protótipos à maior escala através da tecnologia de revestimento piloto disponível neste Instituto. Para além da caracterização normal, feita na etapa 3, são ainda acrescentados nesta etapa estudos de reciclabilidade e biodegradabilidade e migração de compostos, para termos a certeza que este tipo de materiais é adaptável à indústria alimentar. Para não fazer uma apresentação completamente teórica e para dar aqui uma prova de conceito de que este tipo de combinações é promissor, queria só apresentar um caso de estudo onde foram desenvolvidos diferentes revestimentos através da mistura de 3 compostos, um polissacarídeo, uma hemicelulose e uma carga mineral. Estes revestimentos foram aplicados exatamente nas mesmas condições em papel não revestido e foram testadas as suas propriedades de barreira, mais especificamente a óleos e a vapor de água, segundo 4 metodologias. 2 delas, representadas nas barras, quantificam a quantidade de premiante absorvido e 2 delas, representadas por linha contínua, quantificam a interação do premiante com a superfície do papel. De uma forma muito geral, o que se pode concluir em termos de propriedades de barreiras a óleos e gorduras é que a aplicação dos biopolímeros, neste caso o polissacarídeo e a hemicelulose, já é suficiente para reduzir em cerca de 85% a absorção de óleo.
No entanto, o que se verifica é que a eficácia deste revestimento no que diz respeito à retenção do óleo na superfície do papel deixa muito a desejar, averiguada pelos resultados KIT de 0 e de 3 mais ou menos. O que se verificou foi que a adição da carga mineral, que neste caso é um mineral lamelar, ajudou significativamente à propriedade de barreira ao óleo. Não em termos de absorção de gorduras, mas em termos de retenção na superfície do papel. Visível, mais uma vez, pelo teste KIT, que é aproximadamente de 7, que já é um valor aceitável para a indústria alimentar, para a maioria dos alimentos gordurosos. No que diz respeito à barreira à água. A barreira à água, quando estamos a desenvolver soluções resistentes a óleos, é sempre muito complicado porque são permeantes contrários um ao outro quimicamente. Normalmente, soluções à base resistentes a óleo deterioram muito a barreira à água. No entanto, o que se verificou é que, mais uma vez, a carga mineral permitiu não melhorar a propriedade de barreira, mas pelo menos manter os mesmos valores aproximadamente da mesma gama do papel revestido. Neste caso, não estamos a acrescentar nada, mas pelo menos também não estamos a deteriorar as propriedades já existentes. Para terminar, resta-me só agradecer ao Sr. Raiz e Navigator e também ao financiamento da PFCT. Muito obrigado. Não sei se já vi alguma coisa sobre isso, só para saber, para ver se vai lá ou não. Um dos meios mais utilizados como barreira são os plásticos, não é? Nos copos, nas palhinhas. E, tanto quanto sei, isso permite, aliás, impede que tanto os copos e as palhinhas possam ser reciclados. Isso é verdade? Isso depende. Porque depende se é um compósito ou não. Se forem puramente plástico, como é o caso das palhinhas, elas podem ser recicláveis, digamos assim. No caso dessas revestidas com papel, a reciclagem não é aconselhável porque é extremamente difícil separar a nível industrial os tipos de matérias-primas. Já há aquele dilema, que deve ser de plástico, pode-se reciclar o plástico. Sim. Ou reciclar infinitamente, ou deve-se utilizar outras outras. Sim, isso é quase como a criação destes compósitos é quase como um greenwashing daquilo que é a indústria de embalagem, porque dão a percepção ao consumidor de que é um material mais sustentável por ter no seu exterior papel, mas a verdade é que tem plástico na mesma, por isso. Mais sustentável, Exatamente. É a questão da quantidade de plástico utilizado. Transparência é importante. A transparência vai depender muito da aplicação final do produto. Nós, neste caso, estamos a tentar desenvolver produtos que possam ser utilizados de forma opaca. Por exemplo, no caso das embalagens de alimentos secos, um saco, por exemplo, de frutos secos, uma embalagem de massa, em que não é necessário essa transparência. No entanto, caso seja necessário, como por exemplo, muito visto nas sacas de padaria, há opções já viáveis que permitem essa transparência, porque a maior parte dos filmes aplicados nesse tipo de sacas, neste momento, já são feitos à base de celulose, já não levam qualquer tipo de plástico. No entanto, ainda deixa um bocado a desejar no que diz respeito à transmissão de gordura, etc. Muito obrigado. Estudantes de mestrado participaram e se candidataram, submeteram postas, aliás, para a SESTOP. O
porque só com a vossa participação é que é possível também que isto se continue a desenrolar. Agradecer a vossa participação. Aleatoriamente, calhou o João Lyncho, por acaso é meu estudante de doutoramento, não tive nada a ver com esta seleção, ok? Foi aleatório. E também que oriento com o professor Rui Martins e com a professora Adriana Zalesca da Universidade de Gdansk. E o João encontra-se no seu último ano de doutoramento e vai-nos falar um pouco do seu trabalho ao longo destes últimos 4 anos. Ele vai fazer um resumo do trabalho, só tem 10 minutos, ok? Depois, se quiserem assistir à apresentação mais detalhada, eu penso que será lá para o fim do ano e podem todos vir, ok? Exato. Portanto, vai apresentar o trabalho do desenvolvimento de materiais fotocatalíticos estruturados ou não estruturados para o tratamento da água. Okay? Muito obrigado. Obrigado a todos. Portanto, eu vou dar início à minha apresentação. No fundo, a apresentação que vou fazer não é uma apresentação muito detalhada a nível teórico ou a nível de resultados, mas uma breve explicação de qual é que é o objetivo a atingir. Portanto, já toda a gente deve ter visto e até sentido na pele coisas deste género. Portanto, fala-se aqui da escassez de água, que nós temos vindo a sentir em Portugal até nos últimos anos. E o que acontece é que, apesar do planeta Terra ter uma grande superfície que é coberta por água, apenas uma pequena parte está disponível para nós. Nós sabemos que a water demand, que a procura de água, tem vindo a aumentar. É expectável que continue a aumentar e, pelo contrário, a disponibilidade de água vai ser cada vez menor por causa dos recursos que estão a diminuir e também por causa da poluição da água. Só para terem noção, atualmente a escassez de água já afeta 4 bilhões de pessoas pelo menos uma vez por mês e 0,5 bilhões de pessoas todo o ano. Para além disto, da parte que tem a nível das vidas das pessoas, um dos problemas que também se vai refletir nos países é que a água também tem um papel muito preponderante naquilo que é o PIB de cada país e, portanto, sabe-se que, apesar de não ter uma relação bem definida, sabe-se que em países pobres ou médios, low income ou medium income countries, que 80% dos trabalhos, desculpem, em inglês já é o hábito, são dependentes da água, enquanto nos países mais ricos também dá uma grande dependência de 50%. Outro problema que existe, para além da escassez de água, são coisas destas, que é a existência de micropoluentes nas águas. Eu falo destes dois que até são relativos a Portugal, e na qual, em 2022, um grupo de cientistas muito grande, neste artigo aqui, resolveu fazer, no fundo, uma procura daquilo, tentar contabilizar, tentar quantificar a poluição de fármacos a nível global, porque, como devem imaginar, a maior parte dos artigos são a níveis locais, não é? Portanto, refere-se a uma região, a um país, 2 países, 3. E então este grupo de cientistas resolveu fazê-lo a nível global, na qual estudaram 61 fármacos. Eles aqui falam dos active pharmaceutical ingredients, portanto, consideraram a cafeína e outro tipo de estimulantes, em 104 países, em quais 36 nem sequer tinham sido estudados. E, portanto, eles estudaram 258 rios e uma influência de quase 500 milhões de pessoas. As conclusões a que eles chegaram é que os locais mais contaminados são os países mais pobres, que têm uma fraca infraestrutura de tratamento de águas. Estes aqui foram os fármacos ou os ingredientes mais encontrados e que, pelo menos um deles, em 25% dos sítios onde eles escolheram amostras, estavam em concentrações mais altas que aquelas que são consideradas seguras para os organismos aquáticos. Ou seja, existe ali uma preponderância a nível de poluição que pode afetar depois, então, os organismos que lá vivem e, consequentemente, depois também a saúde humana, né? Porque isto depois é tudo uma cadeia. O que é que acontece? Neste estudo eles apenas focaram em fármacos, obviamente que não analisaram tudo, mas esqueceram-se, ou não contabilizaram outro tipo de compostos emergentes, como os pesticidas, os fosfatos, ou até agora os microplásticos, que tem sido uma temática que tem chamado muita atenção ultimamente, pelo que este problema certamente que será bem pior que aquilo que é imaginado. E como eu disse, pronto, os problemas é que depois isto poderá certamente
mostra algumas problemáticas, algumas ameaças daquilo que é os ecossistemas e depois também para nós. Um dos problemas que a existência dos fármacos nos rios faz, principalmente os antibióticos, é a formação de bactérias que são multiresistentes, portanto são resistentes aos antibióticos e depois causam problemas de saúde pública que são extremamente graves. Portanto, a nível de causas para a poluição, há vários, sabe-se que 50% da wastewater global é despejada no ambiente sem qualquer tipo de tratamento, mas também quando elas sofrem tratamento, o que acontece é que esse tratamento não é eficaz, portanto também há poluição. Ou seja, estes dois artigos, há vários, podem procurar, há vários por aí, mostram que portanto, ele analisa a presença de micropoluentes antes e depois de tratamentos naquilo que são os hectares municipais, os hectares convencionais, e mostra que no final alguns, a maior parte deles ainda são detectados em concentrações um bocado altas, falamos dos microgramas por litro ou até dos nanogramas por litro. Claro que um bocadinho inferior àquilo que entrou inicialmente, mas mesmo assim continuam a ser detectadas. E o problema é que elas saem daqui das hectares e vão parar ao ambiente. Portanto, nós acabamos por ter a poluição dos rios, também devido àquilo que são os tratamentos ineficientes que nós fazemos, que a humanidade tem nas hectares. Um dos problemas que também existe é que, curiosamente, muitas destas hectares são consideradas hotspots da contaminação dos rios. O que é que isto significa? É que acima destas hectares há determinados contaminantes que não são detectados e depois abaixo delas são detectadas. Ou seja, elas próprias são uma fonte de introdução de contaminantes daquilo que são nos cursos aquáticos. E, portanto, soluções para estes problemas, para a escassez de água, é a reutilização da wastewater, neste caso já tratada, e, portanto, depois para a poluição afosa, para a poluição dos rios, é utilizar outro tipo de tratamentos que sejam capazes de remover estes microcontaminantes, estes micropoluentes. Obviamente que eles estão ligados, porque eu, se quiser reutilizar a água, tenho que garantir que ela está própria para ser reutilizada. E, portanto, a nível só depois também a nível de legislação, não vou falar muito nem sequer das bases, mas a nível destes poluentes, desde 2015 a União Europeia tem uma lista de poluentes a ser monitorizados e agora foi aprovada uma nova lista que vai endurecer aquilo que são os parâmetros de descarga deste tipo de poluentes, em que entrou agora em janeiro de 2025. Só para vocês verem, por exemplo, a Suíça já faz isto desde 2016. Portanto, nós aqui na União Europeia andamos sempre atrás do prejuízo. Curiosamente, o que é que a Suíça fez para poder reduzir o número de micropoluentes? Aplicou às estações de tratamento municipais um processo de ozono seguido de um processo de absorção por carvão ativado. Portanto, qual é que é a solução que eu pretendo aqui para a remoção dos poluentes? É o uso dos processos avançados de oxidação, em que temos, por exemplo, a fotocatálise, o ozono e o processo de Fenton. E porquê? Este tipo de processo gera metileno radical hidroxilo que vai ser muito eficiente na remoção dos compostos orgânicos. Enquanto nas hectares municipais, geralmente, a maior parte da matéria orgânica utilizada é removida por processos biológicos, nós aqui geramos um radical que vai destruir os compostos orgânicos e transformá-los em CO2 e água nos subprodutos de degradação, que não devemos ter a degradação total. Para o meu trabalho, aquilo que eu estudei que desenvolvi foi o processo de fotocatálise, o ozono, mas mais uma perspectiva do ozono catalítico e fotocatalítico, porque aquilo onde eu me foquei mais foi na parte dos materiais. O que é que acontece? Este tipo de processos precisam de um material, de um catalisador ou de um fotocatalisador, e aquilo que nós fazemos, ou aquilo que é costume fazer, é serem estudados na forma de pós. Só que os pós trazem problemas porque, a nível industrial, não nos permite aplicá-los porque eles requerem depois a separação e que vai ser muito, muito difícil. Além disso, depois apresentam, durante mesmo tentar filtrar a água, ou vai apresentar perda de massa, é muito difícil de ser reutilizado
não pode também ser descarregado para o meio ambiente porque apresenta depois toxicidade para os meios aquáticos e, portanto, entre os problemas e, portanto, não pode ser solução. Então, no meu doutoramento, foquei-me numa solução sem utilizar qualquer tipo de pós. E eu, para isto, o que é que fiz? Produzi este tipo de materiais, mas pelo processo de anodização. O processo de anodização é um processo simples e fácil, portanto, facilmente se faz em laboratório e tem a particularidade de eu conseguir obter os materiais, sob a forma de nanoestruturas, acima de uma placa metálica. Portanto, tenho uma placa metálica e formo aquele material por cima dessa placa. Para além de várias vantagens que ele me pode mostrar, que ele me pode trazer a nível daquilo que é a sua nanoestrutura, tenho aqui umas muito boas, que é uma fácil separação da fase líquida, portanto, aquilo eu coloco lá a placa e facilmente atiro. É um sólido, portanto, é fácil, não tenho a libertação. Pode ser reutilizado várias vezes e também tem uma coisa muito importante que é, pode ser feito ao scale up, também para a aplicação industrial é muito importante. Só para vocês verem aqui umas fotos daquilo que são os nanotubos, portanto aqui é o top, e aqui a parte lateral, e aqui é o fio do nanotubo, portanto podemos ver que é assim arredondado. Para além do mais, eu depois estudei a modificação dos nanotubos. Portanto, fiz uma modificação de superfície pela fotodeposição de metais. Isto aqui o que é que me permite, ou o que é que é suposto acontecer? Eu conseguir induzir este efeito para ter atividade sobre a radiação visível, diminuir a recombinação, que me vai melhorar o processo, ou ainda ter os metais, que me vai funcionar como catalisador no processo do ozono. Portanto, numa perspectiva geral, vai à partida de melhorar os meus processos de tratamento. Vou alertar aqui também numa coisa. Isto é uma modificação de superfície, não é doping. Na literatura há muitos artigos que têm este conceito errado. Portanto, uma modificação de superfície não é doping, depois já vou explicar porquê. Só para vocês verem aqui uma imagem, vocês conseguem ver estes pontos aqui. Isto aqui é ouro. Ok? Eu, quando lhe aumento a carga, este tipo de clusterzinhos ficam um bocadinho maiores. Ok? Também é um dos parâmetros de estudo. E depois, se montar o metal, por exemplo aqui, em vez de ter estas coisas bem definidas, já tenho aqui umas coisas na superfície dos nanotubos. Portanto, isto tem a ver com o próprio metal e a maneira como ele é depositado. Outros objetivos deste estudo foi fazer o scale-up do dióxido de titânio, em que eu aqui aproveitei e fiz o doping de outros elementos. O objetivo do doping, o que é que foi? Era diminuir a energia dos Van de Graaff para os tornar também visíveis sobre a radiação, para os tornar ativos sobre a radiação visível. Aqui, pronto, só para vocês verem, tenho uma área de 12.5 por 7.5 cm, está em vias de ser publicado, portanto, quando sai é a segunda maior área vai existir na literatura. A primeira também é de um trabalho nosso, curiosamente. É verdade. E depois, como alternativa ao dióxido de titânio, experimentei ainda dois materiais, que foi o trióxido de tungstênio, aqui sob a forma de nanoflores, e depois os nanotubos, do óxido de molibdênio. Eu tenho aqui o X e Y, porque depois depende das condições de calcinação que eu lhe puser, é que vai definir a estrutura. Pronto, agora também só para vocês perceberem depois o quão, isto parece uma coisa fácil, mas depois só para ver o que é que pode ser estudado e o que é que pode influenciar. Portanto, isto há aqui mil e uma coisas que podem ser estudadas e podem ser utilizadas para melhorar os processos. Obviamente que o objetivo é sempre melhorar a minha atividade catalítica dos materiais, que vai influenciar cada um dos processos que eu utilizar, e depois o objetivo, claro, é obter sempre o máximo de eficiência no tratamento, mas também de modo a garantir que ele é viável tanto a nível de custos e a nível da aplicação. Uma coisa importante a estudar também neste tipo de processos é a formação dos produtos secundários. Porquê? Porque eu posso estar a tratar um efluente e pronto, ele está lá, eu estou a tratá-lo, mas posso estar a criar um problema pior, porque eu até posso estar a remover alguns poluentes, mas estou a formar outros que podem ser mais tóxicos. Portanto, é muito importante verificar a toxicidade antes e depois dos tratamentos para assegurar que aquilo que eu gerei é realmente melhor do que aquilo que estava inicialmente. E, portanto, terminei a minha apresentação. Obrigado. Não sei se passei os 10 minutos.
Então, dia professora. Já testou a sua metodologia em efluentes reais ou só em efluentes que deu? Não, muita coisa. exato, testei em reais, mas apenas aqueles que saem da ETAR, portanto, já depois de sofrer os tratamentos biológicos. Portanto, mesmo à saída da ETAR. Utilizei-os como matriz aquosa. Sim, professor aí. Portanto, digamos que os produtos que prevê alguns produtos. Portanto, o João disse que ele tinha dióxido de carbono de água, naturalmente, exato, como produtos de composição. Há também outros produtos, uma vez que têm, digamos, na matriz, por exemplo, de substâncias orgânicas, azoto e, por exemplo, fósforo, poderá ter coisas deste tipo, prevê alguns produtos dentro dessa, temos compostos de azoto, outros compostos além do dióxido de carbono e da água. É uma pergunta difícil de preparação. É verdade, é verdade. É assim, eu para o meu caso, eu espero que não. Porquê? Porque eu, como já tenho processos antes da aplicação dos meus tratamentos, à partida eu espero que os limites de fósforo e de azoto, acho que atualmente nem são controlados, mas vão começar a ser, já sejam obedecidos e já não tenham muito tipo de compostos. Mas, por exemplo, tanto o fósforo como o azoto, eu sei que é um desafio removê-los nas etapas. Não está previsto. Pois? Ok. Não, mas eu perguntava só, eu acho que o que o Abel estava a dizer que é os seus micropoluentes, portanto, só os consegue reduzir a CO2 e água se efetivamente só tiverem carbono, hidrogênio e oxigênio. Exato. Mas eles também podem, por exemplo, ter azoto, pois, não é? Pois, e então aí formam a formar outras moléculas, ou seja, se calhar é muito melhor dizer que oxigênio, CO2 e água depende do micropoluente. Afinal, ainda tem que se preparar para. Ainda tem que se É assim, a nível dos fármacos. O João falou ali, vai fazer testes de toxicidade por causa disso mesmo. As próprias reações não são completas. Não se formam produtos. Claro. Pronto, só agora para completar, frio a cafeína como sendo Foi mais encontrados. Pois, exatamente. Não, e há outro tipo de compostos, outro tipo de fármacos que também têm azoto na sua composição. Mas lá está, isto como também para ser aplicado posteriormente, alguma coisa há de lá estar, certamente. Uma boa pergunta para estudar. Não sei se queres repetir ou não. De nutrientes para ser aplicado na gravidez. E esse trabalho tem sido feito sob uma perspectiva computacional e também experimental, sob a orientação da professora Luísa Doureiros, do professor Pedro Simões, que eu não estou a ver, e da professora Irina Sepianov. Boa apresentação. Obrigada. Assim vai? Ok, boa tarde a todos. Sou a Júlia e hoje eu vou apresentar, na verdade, o início do projeto de doutoramento, porque eu ainda acabei de terminar o projeto de tese, mas pronto. Se baseia na síntese de aerogéis para o transporte de nutrientes com o objetivo de melhorar a nutrição durante a gravidez. Como todos sabem, durante a gravidez, o requerimento de nutrientes é sempre maior do que o normal, para satisfazer as necessidades tanto da mãe quanto do bebê que está a se desenvolver, e, portanto, é comum desenvolver deficiências. E essas deficiências podem levar a problemas mais graves de saúde, como, por exemplo, o caso da anemia, que é causada sobretudo por deficiência de ferro, vitamina B9, que também é conhecido como ácido fólico, e vitamina B12. Estima-se que cerca de 1/3 da população de mulheres grávidas no mundo todo desenvolva anemia em algum momento durante a gravidez. Então, apesar desses nutrientes serem obtidos através de alimentos,
nem sempre isso é suficiente e é necessário suplementar esses nutrientes através dos chamados suplementos. E uma forma de fazer essa suplementação é através dos chamados nutracêuticos. E o que a investigação tem feito nessa pesquisa é desenvolver sistemas de entrega mais eficientes, de transporte e de entrega de nutrientes mais eficientes. Então, basicamente, nós começamos com uma matriz, o ingrediente ativo é incorporado na matriz e depois compõe um sistema de transporte e entrega. E alguns desafios comuns nisso são a biodisponibilidade do nutriente, a estabilidade e garantir que o nutriente chegue ao intestino, que é onde deve ser absorvido. Formas de superar esses desafios são utilizar nanomateriais, e no meu caso o foco são nos bioaerogéis, porque eles unem as propriedades excepcionais dos aerogéis, como uma elevada área de superfície, com a biodegradabilidade e principalmente a não toxicidade dos biopolímeros. E para entender melhor esse tipo de sistema e com isso conseguir desenvolvê-los da melhor forma possível, eles podem ser estudados através de métodos computacionais. Rapidamente, uma revisão do que existe atualmente na literatura. Os bioaerogéis podem ser sintetizados a partir de diferentes tipos de precursores, e aqui nós vamos focar nos polissacarídeos. E o método de síntese baseia-se, é um método simples e baseia-se sobretudo na síntese sol-gel dos aerogéis, que consiste em dispersar o biopolímero num solvente, normalmente é a água, e através de um fator externo, uma influência externa, fazer com que o fenômeno de gelificação seja desencadeado. E depois, como ele está em um meio aquoso, deve ser submetido a um processo de secagem. E, além de das diferentes etapas que podem ser otimizadas ao longo da síntese, também existem diversos estudos acerca da morfologia desse produto final, seja na forma de partículas, de filmes, entre outros, e a caracterização com respeito às propriedades que esse sistema de transporte e entrega deve ter no final. Em relação aos métodos de incorporação do nutriente, também existem diversas formas de incorporar o nutriente na matriz, e essas formas variam de acordo com a fase em que o nutriente é incorporado, e isso, obviamente, tem a ver com as características do nutriente, se ele é solúvel em água, se ele é mais ou menos estável quimicamente, enfim. A parte da computação da simulação molecular, ela entra aqui como um suporte para o estudo das interações entre a matriz e o nutriente, e entre nutriente e nutriente, no caso de haver mais de um, e tem como objetivo, portanto, trazer conhecimentos adicionais para as técnicas experimentais que nós já conhecemos, clássicas, usadas no laboratório. E com isso, além de trazer conhecimento adicional, claro, no final melhorar, tornar mais eficiente o design desse tipo de material. No meu caso, eu escolhi o amido como precursor dos meus bioaerogéis. Isso porque o amido é amplamente encontrado já em alimentos e também em medicamentos e produtos farmacêuticos na forma de excipiente. Então, ele já passou por toda a legislação para ser considerado seguro. E, além disso, a literatura ainda foca sobretudo na síntese e na otimização do aerogel de amido, mas não como um transportador de nutrientes. E, a partir desse estudo da literatura que eu realizei durante o projeto de tese, então eu identifiquei alguns pontos que a literatura falha ou que ainda há poucos estudos no momento, com o objetivo de explorar esses pontos ao longo do meu doutoramento. E eles passam pela morfologia, por uma comparação sistemática de métodos, uma vez que o que há na literatura são basicamente artigos que escolhem um método específico, um nutracêutico específico e um aerogel específico e desenvolvem somente aquilo. E o objetivo aqui é comparar diferentes métodos de produção
Além disso, a incorporação de mais de um nutriente na mesma matriz para tornar mais eficiente no final e melhor para o consumidor, entre outros. E como a Elisa mencionou mais cedo, essa incorporação entre técnicas experimentais e técnicas computacionais. Portanto, o objetivo é fazer um estudo sistemático de comparação de métodos experimentais e de simulação para desenvolver esse aerogel, que vai funcionar como um transportador e libertador de nutrientes, para propor uma alternativa para a suplementação de mulheres grávidas. E esse trabalho vai ser desenvolvido aqui no CERES e num outro instituto de investigação. E os meus métodos, então, escolhidos para a produção de partículas foram emulsification gelation, jet cutting, wet milling. Os métodos de incorporação do nutriente foram a encapsulação, soaking em uma solução com nutriente e impregnação com CO2 supercrítico. E, além disso, também o objetivo aqui é, além de comparar isso tudo, comparar também diferentes métodos de secagem e, no final, incorporar no aerogel de amido modificado nutrientes necessários para prevenir a anemia na gravidez, como ferro, vitamina B9, vitamina B12 e vitamina C, que funciona como um facilitador da absorção do ferro no organismo. Além da caracterização experimental clássica, também vou usar técnicas computacionais, como Density Functional Theory, para caracterizar principalmente os nutrientes, e a dinâmica molecular para estudar a interação dos nutrientes com a matriz ao longo do tempo de simulação. E esse trabalho já teve alguns resultados, porque eu comecei a trabalhar com isso já na minha tese de mestrado e depois um trabalho após o mestrado até chegar ao doutoramento. E isso permitiu, além de já fazer uma pré-seleção de métodos e de materiais, permitiu também identificar alguns desafios que serão enfrentados durante o doutoramento, como o tipo de fonte do nutriente, a perda de nutriente ao longo da síntese do material e a degradação do aerogel antes de chegar ao intestino, que é o objetivo final. Portanto, esse foi o meu projeto de tese. Agora já comecei a fazer a parte experimental e esse trabalho também, de certa forma, o potencial já foi, de certa forma, validado, porque os resultados do mestrado e da investigação posterior já foram publicados. E a mensagem final, então, é tentar, de alguma forma, melhorar a suplementação, a nutrição durante a gravidez, através da suplementação com um método mais eficiente e melhor para o consumidor, no caso as grávidas. Obrigada à FCT pelo financiamento da bolsa de doutoramento e ao CERES, uma vez que o trabalho todo até aqui foi desenvolvido no CERES. E obrigada a vocês. A Júlia tem o objetivo de incorporar aquele conjunto de nutrientes, todos em conjunto, ferro, ácido fólico. Sim, o objetivo é que seja o que se chama de co-delivery, que é a entrega simultânea de mais de um nutriente, com o objetivo também de reduzir, por exemplo, uma pessoa que tem que tomar diversos suplementos, tem que tomar diversos comprimidos ao longo do dia. O objetivo era que isso tudo pudesse estar ao mesmo tempo no mesmo comprimido ou forma de dosagem. Já existem produtos com esse tipo? Existem alguns suplementos que são chamados suplementos, são mesmo a propaganda é suplementos para grávidas, e aí vem um mix não só desses, mas com alguns outros nutrientes que ajudam na gravidez, mas o que varia entre eles e também o que eu quero melhorar é a dose, ou seja, a dose de cada nutriente com relação
ao que é exigido diariamente na gravidez e efeitos colaterais. Olá, obrigada. Eu não defino bem qual é a interação da componente computacional com a experimental. Ou seja, a componente computacional vai permitir perceber a priori quais são as interações que se estabelece, digamos, restringir a parte experimental que é necessário fazer, ou é, pelo contrário, a posteriori, quando for para a aplicação no mercado, perceber, para esta situação eu preciso disto, para aquela eu preciso daquilo, qual é a interação? Sim, sim. O objetivo, o ideal seria que a parte de computação funcionasse como um estudo prévio para fornecer, para reduzir variáveis para o trabalho experimental, ou seja, a partir do estudo computacional, por exemplo, da modificação e como isso influencia na interação com o cliente e as conclusões a partir daí, definir já alguns pontos para a parte experimental. O grande desafio é que a parte computacional demora tempo. Simulações desse tipo exigem muito trabalho, esforço computacional e demoram dias, às vezes semanas. Pronto, então o feedback às vezes é um pouco atrasado, mas o objetivo é de alguma forma conseguir eliminar variáveis através do estudo computacional e pronto, e se não for possível eliminar as variáveis, pelo menos explicar o que a gente não consegue explicar às vezes só com as técnicas de caracterização experimentais. Temos assim concluído? Muito obrigada, Júlia. E alguém da organização, e portanto o WhatsApp de forma ajudante, estão a sugerir nesse momento de postas de champanhe, ou seja, champanhe e ver postas e interacionar com os postas. E depois a seguir, a parte da Bifana e o resto do convívio, acho que aqui no lateral, vamos dar, sei lá, meia hora para esta parte dos postas, passado meia hora vamos para a parte da intervenção da Bifana. Obrigada a todos. Thank you.